Educação à distância, mudando realidades. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos à nossa aula, teleaula de número 3. Estamos aí caminhando para um pouco mais da metade da nossa disciplina. Eu sou o professor Saulo, ao meu lado está o professor Ademar, e aí fica o convite para que vocês possam participar. O Ademar está aí no chat, não é isso, professor? Faz aquele convite especial para o pessoal. Isso, convidamos você a participar, interagir com a gente, perguntar, qualquer dúvida, pergunta aí que nós estaremos aqui para responder. Nós vamos falar de uma coisa interessante hoje, que é o gerenciamento de riscos, né? Então, em todo negócio existem riscos e quando você realiza o seu projeto, nós vamos procurar, né, entender como calcular esses riscos, de que forma minimizar, diminuir esses riscos na nossa aula de hoje. Não é isso, professor? Perfeito, professor. A nossa vida é um risco constante, não é isso? A gente está aí cercado de incertezas, não é diferente na nossa atividade profissional. Cada momento que a gente pratica alguma coisa diferente, a gente tem ali alguns riscos a seguir. E os riscos servem para quê? Para nos darem algumas alertas, né? A gente tem que tomar algumas atitudes, a gente tem que fazer algum planejamento prévio daquilo que pode acontecer. Tá? Então a gente vai conhecer agora o que a gente vai estar trabalhando no conteúdo da nossa teleaula de hoje. Bora ver aqui, gente? Olha só, a gente vai ver os conceitos gerais de riscos, o que são, quais as causas, planejamento de riscos, identificação de riscos, análise qualitativa e quantitativa de riscos de projetos, respostas aos riscos, monitoramento e controle dos riscos, elaboração e avaliação de plano de projetos. Então isso aí é o conteúdo da nossa teleaula de hoje. É algo que está no nosso dia a dia e eu espero que vocês possam aí adquirir bastante conhecimento, tá, gente? Que isso aqui vai ajudar vocês na elaboração de qualquer projeto, na verdade, qualquer atividade que vocês forem fazer nas cooperativas, ok? Então aí vamos entender quais são os nossos objetivos, né? Por que a gente vai estudar a questão de riscos em gerenciamento e elaboração de projetos? Primeiro a gente tem que, como objetivo aqui, entender o que é risco. O segundo objetivo, conhecer as formas de planejamento e identificação de riscos. Isso aqui é um dos objetivos mais importantes que a gente tem da teleaula de hoje. Você tem que conhecer e entender o que são os riscos para poder estar trabalhando alguma forma de mitigação desses riscos dentro da sua atividade profissional. Além disso, a gente tem aqui, analisar qualitativamente e quantitativamente os riscos de um projeto. São as duas análises que a gente pode fazer. A qualitativa é em relação a causa e efeito que esse risco pode gerar dentro do seu projeto, e o quantitativo é quantas vezes ele pode surgir, ok? Então, já que a gente está falando de riscos, eu convido vocês para a gente conhecer, né, o conceito formal que traz a metodologia do PMI dentro do PMBOK, que vem trazer justamente essa questão do que vem a ser um risco. Né? A gente, como na introdução aqui da aula, a gente falou que constantemente vivemos em risco. A gente vai dirigir, vai para o trabalho, o trânsito é um risco constante. Várias variáveis, né? Algumas coisas que acontecem, um pedestre que atravessa fora da faixa, um animal que aparece na sua frente, até questões triviais que você, se você não prestar atenção, como será que o meu carro tem combustível para poder chegar até o meu caminho, isso pode lhe levar a riscos constantes. Né? E o que é o diferencial do gerenciamento de riscos? É você tratar esses riscos. Quais são as formas? Além de identificar, eu tenho que saber o quê? Tratar, como que eu vou executar tarefas para me tirar dessas situações de riscos, ou, caso eu entre nessas situações, como que eu vou minimizar as consequências desses riscos. Ok? Então vamos ver agora o conceito formal aqui de risco, segundo o PMBOK. Risco do projeto é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade. Tá? Então, é um evento ou condição de incerteza
quando a gente estava falando sobre planejamento de projetos, como a gente ainda não conhece, vamos lembrar o conceito de projeto aqui. Não é algo, é um esforço temporário para gerar um produto, serviço ou alguma coisa exclusiva. Se é exclusiva, a gente não tem um conhecimento profundo do que vai acontecer. Então isso aí gera bastantes incertezas, né? E dentro das incertezas é que acontecem os riscos, onde estão ali os riscos que a gente vai ter que trabalhar ao longo do nosso projeto. Então o que você tem que ver? Você tem que ver se isso vai prejudicar lá o seu custo estimado, se isso vai prejudicar o seu cronograma, ou seja, os prazos que eu tenho, e principalmente se isso vai afetar a qualidade do meu produto, ou seja, se eu não vou conseguir atender ao objetivo maior do meu projeto. Então você tem que ter aí tudo isso em mãos, você tem que fazer um plano de gerenciamento de riscos para que você possa estar trabalhando de uma forma bem tranquila, sabendo que alguma coisa pode acontecer. No entanto, que você vai conseguir ter saídas para essas situações complicadas. Tá? Então vamos voltar aqui para o slide. Ó. É importante saber que um risco pode ter uma ou mais causas que podem gerar um ou muitos impactos. Né? Então existem vários riscos. Uma coisa que está aqui no conceito, que a gente pode ver, ó, que pouca gente traz, é efeito positivo ou efeito negativo. Quando a gente fala em risco, geralmente a gente fala... Coisa ruim. Coisa ruim, né? Geralmente vem coisa ruim na nossa cabeça. Problemas que a gente vai enfrentar ao longo do desenrolar do nosso projeto. Mas existem riscos que podem trazer algo positivo. Benefícios. Benefícios. Não é isso? Um risco, por exemplo, troca. A gente está trabalhando numa cooperativa de crédito. Né? A gente tem lá, vamos trabalhar com empréstimo, professor Ademar, né? Vamos trabalhar com empréstimos, já que as altas taxas do Brasil, elas nos possibilitam aí um bom lucro. Isso. Vamos fazer uma cooperativa de crédito para trabalhar com empréstimo. E aí um risco que eu tenho, a troca de gerente, lá do meu ponto de atendimento. A gente sabe que o gestor, ele é o responsável por tudo, né? Por acompanhar todas as atividades, captar crédito, captar clientes e por aí vai. Né? Então, assim, a troca dessa figura, que é responsável por tudo, pode ser um risco. No entanto, imaginem só, se eu tenho um gestor que já está cansado, um pouco acomodado, acha que ele não deve mais buscar conhecimentos para poder estar trazendo aquilo para o mercado, e aí, de repente, esse gestor pede para sair, ou simplesmente surge a oportunidade da gente estar trocando esse gestor por alguma outra pessoa que tenha mais qualificação, que tenha ali, que esteja com o espírito mais preparado para aquelas situações, isso aí é um risco que a gente está correndo, porque você está trocando uma pessoa responsável por tudo. No entanto, você vai estar trocando uma pessoa já um pouco cansada, desanimada, por uma pessoa que vai entrar ali com todo o conhecimento e gás para poder impulsionar e até criar novos produtos para a sua cooperativa de crédito. Então, isso aí é um exemplo de um risco positivo, ok? Que a gente tem que trabalhar. Mas, quando a gente fala em risco, em geral, principalmente em projeto, o que vem na nossa cabeça é o risco negativo. É aquilo que vai dar errado mesmo, né? É o acidente de trabalho que pode acontecer, é uma greve que pode acontecer e a gente não conseguir escoar nossa produção lá na cooperativa agrícola. Então são esses os problemas que a gente vai tratar aqui. E a questão das incertezas, né? O que a gente tem que fazer com as incertezas? Já que existem várias variáveis que a gente tem ao longo da execução de um projeto, o que a gente tem que fazer? Olha as perguntas que a gente tem aqui em relação essa questão das incertezas, tá, gente? Eu preciso gerenciar as incertezas? Como é que eu vou gerenciar algo que eu não conheço? Né? Quantas incertezas podem afetar o meu projeto? Quais incertezas precisam ser tratadas? Não é isso? Isso tudo gera um cenário de, como o próprio nome diz, bastante incerteza, né? Você fica meio inseguro, a insegurança. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Tá? A gente tem aqui as respostas. Você tem que, basicamente, identificar os riscos, tá? Que são gerados através dessas incertezas e tentar ali, meio que adivinhar quais são os impactos que isso pode causar dentro do seu projeto. Depois que você tiver tudo isso em mãos,
tudo isso bem desenhado e bem documentado, aí você vai conseguir planejar ações para poder minimizar esses riscos. Existem riscos que a gente consegue até afastar do nosso projeto. Tá? Existem uns que a gente vai ter que permanecer com eles do início ao fim, como essa incerteza da troca de pessoas dentro da equipe executora do projeto. Algumas coisas podem acontecer, as pessoas podem adoecer, as pessoas podem conseguir aí uma oferta de emprego melhor e simplesmente decidir sair da nossa cooperativa e a gente vai perder aquela força de trabalho. Então isso aí a gente tem que, infelizmente, é um risco que a gente não tem como afastar. Mas, por exemplo, você vai fazer a mudança de um prédio, um risco que você tem de colocar lá, sede da minha cooperativa, vou mudar lá da zona rural, vou abrir a sede lá dentro da cidade. Né? Qual é o risco que eu posso ter aí? Pegar um ponto comercial numa localização ruim, questão de insegurança das instalações, insegurança realmente da localização. Então isso aí a gente consegue eliminar esses riscos fazendo estudos, fazendo um planejamento detalhado do que a gente vai fazer dentro dessas atividades do projeto, ok? Então bora ver aqui a resposta em relação àquelas perguntas sobre incertezas, tá, gente? Olha só, os objetivos do gerenciamento de riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto. Ou seja, aquilo que te vai trazer resultados positivos, você tem que trazer para perto, não é isso? Isso aí pode ser recursos, ok? Pode ser pessoas, podem ser ferramentas tecnológicas, tudo aquilo que você acredita que vai te dar ajuda para trazer resultados positivos, você vai trazer para perto de você. E aquilo que não te faz bem, meu amigo, você vai fazer o quê? Você vai chutar para longe, né, Ademar? Isso. É que nem a bola lá no campo de futebol, você vai chutar para o gol adversário, meu amigo, você não vai ficar com aquilo não. Tá? Por quê? Porque não vai te trazer benefício nenhum. Tá? Um exemplo aí que a gente falou de pessoas, né? Existem pessoas que somam positivamente. Já existem pessoas que você vai fazer uma reunião de trabalho, aí aquela pessoa só aponta problemas, dificuldades, defeitos. Nós poderíamos fazer assim, poderíamos fazer assado. Mas não traz nenhuma atitude concreta, é só mesmo em relação a críticas destrutivas. Esse tipo de pessoa, meu amigo, você só não vai chutar porque não pode, né? Que ela não é bola, é uma pessoa. Mas você não precisa ter essa pessoa ali no projeto com você, a não ser que você seja obrigado, aí já são questões de instituições públicas e por aí vai. Mas dentro da sua cooperativa, se tem aquele cooperado lá que não ajuda muito, que só critica, busca ouvir ele, mas não deixa que essas interferências façam ali mudança dentro do objetivo do nosso projeto, ok? Ainda em relação a essa questão das incertezas, tá? Gerenciamento dos riscos. Os processos de gerenciamento de riscos, né, do projeto, eles incluem que? Aqui são as atividades que a gente tem que fazer para poder gerenciar os riscos que a gente tem dentro do nosso projeto. Planejamento do gerenciamento de riscos. Planejar, não tem como você fugir disso. Identificação dos riscos. Depois que você planeja, você vai identificar quais são eles, tá? Depois você vai fazer as duas análises que a gente tem possíveis. A análise qualitativa e a análise quantitativa. Tá? Qual é a qualidade desse impacto e quantas vezes esse impacto pode acontecer. Depois você vai ter um planejamento das respostas dos riscos e monitoramento e controle dos riscos. Planejamento das respostas é algo interessante, porque às vezes você faz um planejamento daquilo que você pode fazer em relação ao risco, só que na hora que você está executando, você viu que aquele seu planejamento não deu muito certo. Então você tem que fazer o quê? Aí entra o monitoramento e controle. Você tem que acompanhar, verificar se a atividade, né, se em relação ao risco que você está tratando lá, está dando certo. Se não estiver dando certo, aí você entra com o controle, ou seja, a ação. Você vai replanejar aquilo ali. Ok? Um exemplo é escoação de produção. A gente está lá na cooperativa agrícola, eu gosto muito da agricultura, né, professor? Só dou exemplo de cooperativa agrícola. Mas tá ótimo. E aí a gente traz aqui questões vamos escoar laranja. A gente plantou laranja, a gente vai fazer escoamento de laranja.
lá do interior de Rondônia, ali perto de Vilhena. O pessoal gosta mais de soja, mas a gente plantou laranja porque laranja está dando dinheiro. Então a gente vai escoar isso através aqui do porto da cidade de Porto Velho, né, pelo Rio Madeira. Só que aí no meio do caminho, a gente planejou se a BR-364 tivesse errada, quais são as outras BRs que a gente pode traçar. Não é isso? Aí, então a gente vai pegar BRs transversais a 364. No entanto, quando a gente está fazendo a execução, quando a gente está fazendo o transporte, a gente viu que essas BRs transversais, elas possuem um péssimo pavimento, o que é comum em qualquer estado brasileiro. E aí o que acontece? Você tem que verificar se é melhor você traçar uma outra rota ou se você vai continuar naquilo ali. Porque se você tem uma BR com pavimento ruim, outros riscos podem acontecer. Meu caminhão pode furar um pneu, meu caminhão pode quebrar a suspensão, meu caminhão pode ficar atolado, e aí eu posso perder toda a minha produção de laranja. Imagina o prejuízo que é você perder um caminhão de laranja por questões de pavimentação ou de uma rota que você pegou, que você planejou, mas que não te atendeu ali satisfatoriamente. Então o que você tem que fazer ali? No momento da execução, identifiquei que por aqui não vai, você vai pegar o mapa, né? O celular pode te ajudar com isso, vai traçar uma outra rota possível, ou simplesmente você vai perguntar para as outras pessoas que vão estar transitando ali na região, o melhor caminho que vai te levar até o porto de Porto Velho. Beleza? Eu espero que esse exemplo tenha sido bem claro aí em relação à questão do tratamento dos riscos, tá ok, gente? Então vamos continuar aqui na nossa aula. O que a gente deve fazer? Onde que a gente deve atuar em relação à questão das incertezas e dos riscos, tá? A gente tem incerteza quando, gente? Quando a gente está sem informação, a gente não tem informação nenhuma do risco que a gente tem. A gente tem informação parcial e a gente tem informações completas, tá? Então são esses três cenários que a gente tem aí. Como é que a gente tem que atuar no gerenciamento de riscos dentro desses três cenários possíveis, tá? Olha só, gente, quando a gente está aqui em total incerteza, aqui é muito difícil você realizar ações para gerenciar isso, né? Então, assim, você vai ter que realmente contar com a ajuda do divino, não é isso? Porque você está na total incerteza, você não sabe o que vai acontecer, você não tem conhecimento de nada, você não tem informações. Então, meu amigo, ajuda do mestre maior para que você possa ali conseguir resolver algum problema nesse cenário de total incerteza. Aí você tem a incerteza geral e incerteza específica, tá? É aqui, gente, dentro desse cenário aqui, ó, tá? Onde eu tenho informações parciais, é onde eu vou estar tratando o gerenciamento de riscos do meu projeto. Porque eu tenho ali uma incerteza geral, mas eu tenho uma informação parcial, e eu tenho uma incerteza específica, algo pontual. E eu tenho algumas informações também em relação a isso, tá? E se eu tiver informação de tudo, e se eu tiver total certeza, aí você não tem risco algum, certo? Então você vai estar tratando aqui, ó, os seus riscos dentro dessa delimitação aqui vermelha que a gente tem em relação à incerteza geral e também incerteza específica, tá? E aí dentro desse cenário é que você vai tratar o escopo do gerenciamento de risco. A gente viu que a gente tem o escopo do projeto. No escopo do projeto, a gente vai delimitar lá as atividades que nós vamos fazer, certo? E vai trazer isso de forma encadeada, ou seja, uma atividade vai levar a outra, sendo que existe uma dependência entre elas, tá? Aqui no gerenciamento de riscos, você vai criar um escopo que também vai trazer essas atividades que você tem que fazer. Lembrando que a gente também tem que ter essa questão aí da sequência, né? Você vai fazer uma para depois fazer a outra e por aí vai, tá? Então como que a gente faz isso? Sobre os riscos, tá, gente? Eles possuem dois componentes possíveis, a causa e o efeito, tá? Todo risco tem uma causa e com certeza vai gerar um efeito. A gente já viu que esse efeito pode ser positivo ou negativo. O que eu tenho que conhecer aí, gente? A causa, tá? Possui uma probabilidade. O que é isso, gente? Ela pode acontecer ou não. Não é isso? É a chance ou oportunidade de algo ocorrer dentro do meu projeto, tá? Então ela tem uma causa. Riscos da natureza, geralmente
difícil você prever isso, mas às vezes acontecem e você tem ali a chance, a oportunidade de algo ocorrer errado. Por exemplo, enchente do Rio Madeira. Não é algo muito comum. Não é isso, professor? Acho que ao menos não é algo que a gente prevê muito, né? A questão da enchente do Rio Madeira. Acontece em certos períodos, né? Não todo ano. Isso. Mas se a gente sabe que pode acontecer, a gente tem que se precaver em relação a isso. Qual é a causa, né? A causa é o quê? São as chuvas que podem acontecer. Tem até questão lá dos Andes, não é isso? El Niño, Laninha, tem vários eventos aí que a gente tem dentro da natureza, que aí o pessoal do clima e do tempo que pode explicar melhor pra gente. Mas, enfim, são vários fatores, várias causas que podem culminar naquele efeito lá que é a enchente do rio. Simplesmente até a questão lá da represa, que a gente tem a represa, né? Se ela precisar aumentar e depois evacuar aquela água lá, jogar fora, aquele reservatório, aquilo ali vai gerar um risco, uma enchente, então tudo que está ali próximo pode vir a ter algum efeito, alguma causa negativa em relação a isso. Tá bom, gente? Já falando aqui dos efeitos, olha só, o efeito ele possui um impacto, é um prejuízo caso o evento ocorra, tá? Então, você tem que identificar a causa, o porquê que aconteceu e o efeito, tá? O que é o efeito? Qual vai ser o meu prejuízo? Assim, para tratarmos do gerenciamento de riscos, temos que ter em mente sempre que o risco, ele é o quê? Ele é a probabilidade versus o impacto, tá? Quantas vezes aquilo pode acontecer e qual o impacto que isso vai gerar dentro do meu projeto. Se vai ser um impacto grande, se vai ser um impacto ruim, ou se vai ser algo que eu consiga administrar, né? Impacto ruim, por exemplo, voltando lá para o exemplo da laranja, né? Fechamento da BR-364, um impacto muito ruim para quem vai ter que escoar. O impacto não muito grande é a troca lá do gerente da nossa cooperativa de crédito, né, por uma pessoa mais qualificada. Então, é um risco que me traz um impacto menor, mas existe sempre ali aquela questão do impacto. Então, o risco é o quê? A probabilidade, qual a chance que aquilo tem de acontecer, sempre ali versus o meu impacto, né, qual é o prejuízo que eu vou ter em relação àquilo. Professor Saulo, para aproveitar, só voltar o slide aí na questão da causa e efeito, né? Então, na administração, nós temos uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito, que ela serve justamente, é uma das ferramentas, porque nós temos várias, que serve para calcular a questão do gerenciamento de risco. Nós temos o diagrama de causa e efeitos de um japonês que é conhecido como espinha de peixe, que você pode também estar utilizando para descobrir essas causas e efeitos dentro do tratamento da questão dos riscos na elaboração de projetos, né? Perfeito, professor Ademar. Existem várias ferramentas. A gente vai falar aqui, eu vou trazer exemplo de uma ferramenta que a gente tem disponível, mas é bom lembrar que existem várias ferramentas que a gente tem para poder estar traçando ali o nosso plano de gerenciamento de riscos, tá? Você tem, inclusive, Ademar, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com isso, tem softwares que te fazem toda a classificação, eles identificam qual é o risco, você só coloca lá a atividade que você vai executar, aí eles identificam qual é o risco, identificam qual é a probabilidade, eles conseguem prever até o impacto e ainda te dão uma resposta que você pode estar atuando, você pode executar caso aquilo ocorra. Então, assim, hoje, graças ao avanço das tecnologias da informação, o administrador, o gerente de projetos e qualquer pessoa que está aí no mercado de trabalho tem muita coisa boa que pode utilizar. É claro que uma ferramenta boa dessa, com certeza, requer aí um investimento, né? E é algo que sua cooperativa tem que estar preparada financeiramente para poder bancar isso. Professor Saulo, o que eu digo sempre, né? Nós estamos na era do conhecimento. Isso. Na era do conhecimento. Agregado a isso, a utilização da tecnologia. Então, nós temos que conhecer a tecnologia. E a tecnologia veio para nos ajudar. Então, se existe um software, por que não utilizá-lo para o trabalho? Não é isso, professor? Perfeito. Eu que sou professor de informática aqui do Instituto Federal, eu defendo maciçamente a utilização de softwares, tá, gente? Nós humanos
tendemos bastante a erros. É natural. Nós temos várias falhas, né? E assim, cabeça de um pensa de um jeito, cabeça de outro pensa do outro. O software, ele traz métricas, ele traz algumas variáveis, algo que foi bem pensado, bem planejado. E sim, você errar é mais fácil do que um software. Claro que os softwares também erram. Tá certo? Então, assim, para você minimizar, se você puder utilizar ferramentas, softwares, que a gente tem vários aí de gerenciamento de projeto, e inclusive, gente, quando a gente fala a questão do software, ele traz tudo que você precisa, desde a iniciação até o encerramento do seu projeto, ou seja, você percorre todos aqueles macroprocessos que a gente viu lá na nossa aula 1 do PMBOK. Vamos lembrar quais são? Iniciação, planejamento, execução, que aí a gente vai entrar no monitoramento e controle, e lá também a questão do encerramento do nosso projeto, tá bom? Então, se a sua cooperativa tiver condições, façam aquisições desse software. Ah, mas a minha não tem, eu trabalho lá na zona rural, tem mal um computador. Gente, para gerenciar projeto, você não precisa também, você tem que conhecer metodologia. Se você tiver o software, ótimo. Mas se você tiver só um papel e caneta, você também consegue gerenciar de forma eficiente e eficaz qualquer projeto da sua cooperativa. Então são ferramentas. Ferramentas o quê? Nos auxiliam a chegar nos objetivos. Ok? Mas elas não vão produzir lá o seu objetivo, o seu produto final. Responsável disso é a sua equipe, o gerente de trabalho, os patrocinadores, todo mundo que está envolvido na execução do seu projeto. Então, sobre o gerenciamento de riscos, bora ver aqui quais são as atividades que a gente compreende, tá? A gente tem que executar para isso. Planejar o gerenciamento de riscos. A segunda atividade, identificar os riscos. A terceira atividade que a gente tem aqui, realizar a análise qualitativa, realizar a análise quantitativa, fazer o planejamento das respostas e o monitoramento e controle desses riscos, tá, gente? É aquilo que a gente já viu antes. Você tem que planejar, você tem que identificar, depois você vai analisar, você vai traçar as possíveis respostas e depois agir, né? Monitorar e sempre controlar. Não é isso? Aí eu trago essa figura aí, né? Cara bem tranquilo. Quando você tem conhecimento de tudo que acontece no seu projeto, quando você é um gestor, um gerente de projeto que conhece o PMBOK, que conhece o PMI, que conhece principalmente a sua cooperativa, que conhece a sua equipe de trabalho, você consegue ficar que nem essa pessoa aí nessa imagem, essa figura que a gente trouxe, na verdade não é uma pessoa, é uma ilustração. Bem tranquilo, você vai planejar o risco sentado, você vai simplesmente olhar para cima e conseguir trazer ali todas as ideias, tá, gente? Tudo que pode acontecer de ruim ou de bom e que você tem que trazer ações dentro do seu projeto. Então você vai ficar que nem, volta aqui o slide, que nem esse nosso colega, numa simples tarde, vai colocar sua cabecinha ali e vai pensar nos riscos, né? Lembrando que a gente não tem conhecimento de tudo, então, gente, é meio que empírico o negócio aqui de planejar os riscos mesmo, ok? Só na hora da execução é que a gente vai ver o tamanho do problema que a gente tem, tá? Então, sobre o planejamento de riscos, tá, gente? Essa etapa, ela é definida como que vai ser conduzido o gerenciamento de riscos, tá? A equipe deve definir, a equipe do projeto, tá? A metodologia que você vai utilizar, aí a gente já falou, né? A gente pode usar PMBOK, mas eu posso criar minha própria metodologia para isso. As responsabilidades, quem é que vai ser responsável por jogar para fora, né? Chutar aquele risco do nosso projeto? Pessoas, tá? Aí você vai colocar o nome de pessoas. O orçamento que eu tenho disponível, os prazos, você vai criar categorias para esses riscos, a gente vai ver mais aqui para frente quais são as categorias que a gente tem disponível, tá? E você vai definir as métricas para as probabilidades e os impactos, tá? Ou seja, como que eu vou medir qual é a probabilidade que isso pode acontecer, qual é o impacto que isso vai acontecer. A gente consegue construir métricas através da metodologia que a gente vai utilizar, tá bom? Ainda sobre o planejamento, tá, gente? A base do planejamento de risco se concentra nas fases anteriores, ou seja, tudo que foi produzido em relação... Vocês lembram do escopo da nossa aula passada? Tudo que foi produzido no escopo, toda a documentação, ata, cronograma, as atividades, as pessoas responsáveis, eu vou trazer tudo isso para o planejamento dos riscos também. A questão dos custos, quanto que eu tenho,
tá? Se a gente for mudar a rota lá do nosso escoamento de laranja por uma... Eu inicialmente estava planejando percorrer 750 quilômetros. Se eu percorrer 1.000 quilômetros, quais são os custos que isso vai trazer a mais para o meu projeto? E o cronograma, né? Se eu estava percorrendo 750, fui para 1.000, além de aumentar o custo, com certeza eu vou aumentar também aí o tempo, tá? E outras variáveis que a gente tem sempre disponível ao longo da execução do nosso projeto, ok? Depois que você levanta tudo isso, aí você vai fazer a análise do seu planejamento. Você vai ver se realmente aquelas informações que você levantou, elas estão de acordo, ok? Então, vou levantar, trazer tudo que foi produzido ao longo do meu projeto, vou sentar com a minha equipe e verificar. Vou distribuir para cada um toda aquela documentação e ver, ó, isso aqui está correto, nós vamos utilizar isso no nosso projeto, isso é algo relevante ou não é algo relevante, tá? Então, com base no que foi levantado, serão necessárias a análise e reuniões para o planejamento, nas quais deve decidir tudo aquilo que a gente colocou antes, tá? Vamos decidir a metodologia, de novo, as responsabilidades, orçamentos, prazos, categorias e métricas em relação à probabilidade e o impacto. Você vai sentar com a equipe e analisar tudo, tá? E aí, gente, você vai ter que verificar aí quais são as fontes do seu risco, tá? De onde que surge tudo isso. Então, com base no que foi levantado, serão necessárias a análises e reuniões para o planejamento, nas quais você deve decidir sobre. Aí envolve tudo isso aqui, tá, gente? Todas essas áreas, o escopo do meu risco, os custos que eu tenho, a integração com as outras atividades dentro do meu escopo, a comunicação entre fornecedor, equipe, ou entre a própria equipe, por exemplo, prestadores de serviços também, a qualidade do meu projeto, tá? Lá do meu objetivo final, se eu vou entregar aquilo que realmente foi pedido, os recursos que eu tenho disponível, pessoas, materiais, instalações físicas e por aí vai, e o tempo. Além disso também, claro, não por último, não menos importante, as aquisições que a gente tem que fazer. Então você vai definir e planejar ações específicas para tudo isso aqui, tá, ok? Em relação aos riscos no nosso projeto. É muita coisa para fazer, tá? Então ser gerente de projeto não é algo simples, tá, gente? E você realmente tem que deter conhecimentos específicos em relação às metodologias. Às vezes a gente faz atividades aqui no nosso dia a dia que é de gerenciamento de projeto e a gente não se dá nem conta, porque é na execução que a gente realmente conhece aquilo que a gente está tratando, aquelas variáveis que podem acontecer, e você toma ações, atitudes, às vezes é tudo muito rápido, e você nem se nota de que você está fazendo um gerenciamento de projeto ou um gerenciamento de riscos dentro do seu projeto, tá bom? Isso é muito comum. O que é importante? Você tem que documentar. A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar no papel todas as ações que a gente faz, de fazer um registro, um diário. Eu lembro que a minha irmã tinha um diário, professor. Antigamente, né, tinha aquela questão de estimular, principalmente as meninas, a fazer um registro, um diário, o que aconteceu no dia a dia, não é isso? Aí anotava a musiquinha lá que gostava mais. Hoje eu não conheço mais nenhum jovem, nem uma criança que faça essas anotações. A gente vai perdendo isso, que era tradição, vai perdendo ao longo do tempo. E o pior, a gente vai levando isso para o nosso trabalho também. E isso dentro do gerenciamento de projetos, a documentação dos eventos é importantíssimo. Então, se você tiver esse hábito de escrever, colocar tudo no papel, aquilo que está sendo produzido, você vai conseguir ser um gerente de projeto de excelência, com certeza, tá? Enquanto o professor Saulo respira um pouco, né? Dá uma sossegada um pouco. Perfeito. Vamos mandar um abraço aqui, pessoal, lá. Tem muita gente ligada aí na nossa aula, da escola Dom João Paulo I, Alto Alegre dos Parecis, né? Em Alta Floresta do Oeste, né? Muito distante, nós estamos chegando longe, né, professor? Na Escola Primavera, distrito de Santana do Guaporé, lá em São Miguel, né? E alunos da Escola Indígena Sertanista Benedito Brígido da Silva, Aldeia Roosevelt, estão todos ligados lá, juntamente com a professora Sheila.
Um abraço e continue participando, interagindo com a gente. Isso, fala aí como é que tá a aula, gente. Não vamos dormir não, nem ficar no celular. Acorda aí, né? Quem está em pé senta, quem está sentado acorda. Não fica no celular, bora prestar atenção aqui. E bora conhecer agora quais são as categorias desses riscos, ok? Bora ver aqui no slide, gente. Eu posso ter riscos técnicos, tá? Aí esses riscos técnicos são em relação ao quê? Aos trabalhos técnicos do projeto, realmente, tá? Então, o que eu posso ter aqui? Cooperativa que vai trabalhar com desenvolvimento de software, linguagem de programação, é um risco técnico que eu tenho. Qual é que eu vou utilizar? Tá? Um exemplo, agrícola, como é que eu vou tratar esse solo? Se eu tratar de forma errada, eu vou ter um risco técnico do tratamento desse solo. Eu posso ter os riscos organizacionais, tá? Aí são em relação à minha organização, como que eu vou executar esse projeto, como que ela vai disponibilizar os recursos materiais e humanos, tá? Isso aí é em relação à minha cooperativa, existem vários riscos organizacionais. Os descustos, tá? Esses aí são em relação ao dinheiro do nosso projeto, ao orçamento que a gente tem aprovado. De cronograma, esses aí são em relação às datas que a gente tem estimado, quando a gente vai verificar, vai fazer lá o nosso cronograma. E a gente tem os riscos externos, tá? Mudança ao ambiente externo, à organização que possuam causar impacto ao projeto. Os externos são aqueles que a gente tem mais ingerência, né? Então, riscos técnicos a gente consegue contornar de forma mais simples. Se o meu engenheiro agrônomo não consegue trabalhar de forma eficiente com aquele solo, eu posso qualificar ele de forma rápida, ou então eu posso contratar uma outra pessoa para ajudar. Riscos organizacionais. Se eu não tenho apoio dentro da minha cooperativa, eu posso ajustar isso de uma outra forma. Faço convenções, faço reuniões. Custos, se eu não tenho dinheiro, eu posso buscar lá no banco financiamentos possíveis para estar realizando aquilo. De cronograma, eu posso estar negociando datas constantemente, tá? Tanto com os patrocinadores do meu projeto, como também com os fornecedores. Agora, os riscos de categoria externa são aqueles mais imprevistos e mais improváveis que a gente tem. Tá? A gente não consegue ter um gerenciamento eficaz em relação a isso. Um exemplo são os riscos da natureza, né? Pode dar uma doida no tempo aqui, temperatura cair de uma vez, e aí aquela minha plantação lá que não se dá com frio, eu posso perder toda ela em uma semana, né? É um risco externo que eu não tenho como administrar de uma forma muito tranquila, tá, gente? E aí, depois que a gente levanta toda essa questão das categorias, a gente vai fazer o quê? Vai traçar uma estrutura analítica, ou seja, a gente vai desenhar, fazer um desenho do nosso risco, tá? Professor, a geada é uma incerteza, né? Mas eu tenho como me livrar disso fazendo um seguro, né, para minha plantação. Pode fazer o seguro. Então, um seguro vai garantir que eu não tenha prejuízo, não é isso? Perfeito, isso aí é o que? A minha resposta a esse risco. Isso. Não é isso? Então você vai fazer o seguro daquela plantação, de máquinas, enfim, de tudo que você tem, até das pessoas que estão trabalhando com você, e aí você vai conseguir ter uma tranquilidade financeira em relação àquele evento, tá? Depois que eu listo todas as categorias dos riscos que eu tenho, aí eu vou desenhar, tá? Eu vou fazer a minha estrutura analítica, é o meu organograma dos riscos, em outras palavras, tá bom, gente? Bem simples, está lá o meu projeto em cima, aqui eu tenho todas as categorias organizacionais, custos, cronograma, técnico e externos, e aqui embaixo eu vou dando o tipo de cada um deles, né? Organizacional pode ser o gerenciamento, controle, a comunicação dentro da minha organização, contratos, regulamentos, impostos, pode ser exemplos lá de custos, prazos, a integração entre atividades pode ser do meu cronograma, requisitos, tecnologia, qualidade, são exemplos aí de riscos técnicos, clima, fornecedores e mercado externos, aqui também pode entrar a questão da legislação, que é um risco externo também. Pode ser que o governo possa mudar alguma coisa de um dia para o outro. E aí a gente já falou de ferramentas, né? Você pode ter várias ferramentas para poder estar trabalhando com riscos. Tá? Vamos conhecer essas ferramentas aqui que a gente tem, a gente já falou algumas coisas. Uma das ferramentas que pode ser utilizada é a matriz de probabilidade e impacto. Essa é a que eu particularmente mais gosto, tá? E aí você consegue qualificar e quantificar de uma forma mais fácil. Nessa ferramenta, os riscos são priorizados de acordo com suas possíveis implicações para o atendimento dos objetivos do projeto. Tá?
As combinações específicas de probabilidade e impacto podem fazer com que um risco seja classificado como de importância alta, moderada ou baixa, de acordo com a classificação que a empresa, ou no caso a cooperativa, né, preferir. Tá? Então a gente tem aqui uma matriz, a gente vai traçar essa matriz, certo? O que a gente tem aqui? O objetivo do projeto. Tá? A gente vai sempre estar trabalhando em relação ao objetivo do nosso projeto. Aí eu vou ter aqui a questão do custo, o tempo, o escopo e a qualidade. Então eu vou criar o quê? Uma escala relativa, tá? O que é o relativo? É o muito baixo, ou eu posso criar uma escala numérica, que eu vou dizer aqui, eu vou dar uma nota 1, ficou um pouco ruim aqui, né? Aqui é a nota 2, aqui é a nota 3, 4, 5, e aí a relativa pode ser muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Tá? Então a gente tem um risco de impacto muito baixo quando o quê? Ó? Vamos pegar toda essa coluna aqui do muito baixo. Quando o aumento de custo não é significativo, quando o aumento de tempo não vai produzir nenhum impacto, quando eu não tenho diminuição de atividades no meu escopo, ou seja, quando algo não mudar, quando a gente não sente os impactos disso, a gente diz que é de baixo, um impacto muito baixo, ou simplesmente a gente dá uma nota 1 para ele. Tá? Não tem aquele chute ao gol, né, professor, que passa ali raspando o travessão. Tirando a tinta. Tirando a tinta, né? Bateu na trave, mas não entrou, meu amigo, é baixo, tá bom? Não é um risco muito alto, eu não tenho que me preocupar. Agora, quando eu tenho ali o moderado, por exemplo, esse aí bateu na trave e voltou na cabeça do atacante lá, né? O cara chutou, bateu a bola, bateu na trave e voltou na cabeça. Olha o risco que eu tenho aí, é um risco moderado. Ou seja, ele vai ter impacto. No caso dos custos, ele pode ser um aumento de custo de 10% a 20%, de tempo em relação a 5% e 10%. Vai impactar as áreas importantes do meu escopo, ou seja, eu vou ter que rever atividades do meu projeto. E eu vou ter redução da qualidade, ou seja, eu não vou conseguir entregar aquilo que me pedem. Isso aí é o mais perigoso do meu projeto. E aquele risco alto, meu amigo, bola bateu, entrou, né? Bateu o gol, agora o que eu tenho que fazer? Aí você já vai você vai ter que traçar ações para contornar aquela situação, tá? Então, um exemplo dessa questão da matriz de impacto, a gente sempre vai ter do muito baixo até aquele risco muito alto. O muito baixo não exerce impacto nenhum, tá? Não vou ter mudanças significativas dentro do meu projeto. O muito alto vai bagunçar com tudo, vou ter que rever, replanejar, sentar, analisar. E em casos extremos, eu tenho até que parar o meu projeto. Eu já vou partir para o encerramento dele porque ele é inexequível, ou seja, eu não consigo finalizar mais ele através daquele risco. Né? Um exemplo, a gente está trabalhando lá com a agrícola, deu a geada, depois da geada veio uma queimada, depois veio uma enchente, acabou com o meu solo, meu amigo, acabou com a minha atividade agrícola ali por muito tempo. Então, tem que traçar outras coisas. Qualquer projeto que eu tinha em relação àquela cooperativa, morreu, foi engavetado, e aí eu vou ter que procurar outras coisas para a minha cooperativa poder desenvolver. Tá certo, gente? E aí, depois que a gente cria essa matriz de impacto, a gente vai para as métricas. O que são as métricas, tá? Após considerar os impactos sobre o projeto, é hora de considerar a probabilidade. Eu vou agora pontuar, eu já pontuei qual é o impacto, né? Se é muito baixo, se é moderado, se é alto. Agora eu vou pontuar aqui, dar número mesmo, classificar. A questão da probabilidade que isso vai acontecer dentro do meu projeto, ok? Então, olha só, gente, eu vou dar uma pontuação, ela vai de 0 a 4, tá? E é sempre ali numa ordem inversa, né? Então, se é crítico, esquece esse 1 aqui, isso aqui é só para qualificar, tá, gente? Só para dizer o item. Mas vamos colocar aqui o crítico. Se há um risco crítico, a pontuação dele é 4. Tá? Ou seja, é uma pontuação alta. Se é alto, a pontuação é 3. E aí, conforme vai diminuindo o risco, a probabilidade dele também vai diminuindo. Então, ali, se é um risco inexistente ou nulo, a pontuação que ele vai receber é 0. Então, eu vou ter essa escala de 0 a 4.
E lá na matriz de impacto eu vou ter de 1 a 5. Ok? Depois que eu faço isso, depois que eu faço essa questão do impacto, levanto o impacto, levanto a probabilidade, eu vou jogar isso tudo aqui dentro dessa matriz de impacto e probabilidade. Então eu vou lá analisar a questão do meu risco em relação ao impacto que ele vai causar dentro do meu projeto e a probabilidade que ele vai acontecer. E aí, se for um risco de impacto crítico, ou seja, aqui 1, mas se for um risco de probabilidade baixa, qual é a pontuação que ele tem? Aqui, pontuação 5, tá? E aí, gente, essa matriz é bem legal, que o que está em verde aqui, na extremidade inferior direita da minha tabela, é aquilo que eu não tenho que me preocupar. E tudo que tiver aqui em cima, em vermelho, na extremidade superior esquerda, meu amigo, esse tipo de risco aí vai te infernizar a cabeça, vai te dar trabalho, vai te tirar o sono em algumas situações, tá bom? Claro que se você tiver um planejamento ali coerente, coeso, você vai conseguir tirar isso aí de letra. Mas nem sempre é o que acontece, tá? Então, vou ter aqui a questão da BR 364, fechamento da BR, tá? Então, gente, olha só, qual é o impacto disso? Impacto alto, não é isso? Se a BR for fechada, eu não vou conseguir escoar a minha produção, eu tenho um impacto alto, ou seja, então eu já vou analisar aqui, mas qual é a probabilidade da BR estar fechada em toda a sua extensão, numa grande parte? É uma probabilidade baixa, né, gente? Então, para esse caso da BR, eu classificaria aí com risco nota 4, tá bom, gente? Esse laranja aí é algo que você tem que ter sempre atenção. O que está em vermelho é algo que você precisa ter ações de controle sempre, e o que está em amarelo e verde é algo que não vai te trazer muita preocupação, ok? Depois que eu faça o planejamento, a análise, vou lá verificar qual é o impacto, a probabilidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levantar os resultados do meu planejamento, tá bom? Então, ele deve sempre trazer o quê? A metodologia, de que forma eu fiz, tá? O resultado. As funções e responsabilidades, ou seja, quem é que vai ser responsável por tratar esse risco e qual é a função dele dentro do projeto. Orçamento do tempo, categorias que eu tenho disponíveis, definições de probabilidade e impacto e a matriz de probabilidade e impacto. Isso aí, gente, é a documentação que vai ser gerada só no planejamento dos riscos. Tá? A gente só está falando aqui de planejamento ainda. Depois que a gente faz isso, a gente vai o quê? Vai para a parte de identificação. Tá? Então a gente planeja, faz toda a identificação dos nossos riscos e aí a gente tem outras ações a serem tomadas. Tá? Então eu vou deixar vocês agora realizarem a atividade de sala de aula. Vocês vão ter aí os 20 minutos disponíveis para poder estar realizando. Mandem as questões para a gente, as respostas, a gente vai estar tratando cada uma delas e aí na volta a gente vê essa questão dos impactos dos riscos, tá bom, gente? Valeu, obrigado, até mais. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui de volta. Eu vou pedir para que vocês segurem um pouquinho aí as atividades, a gente vai já entrar nelas, porque ficou faltando 2 assuntos aqui e a gente precisa passar para não ficar essa aula incompleta, ok? Então, depois que a gente faz lá o planejamento, elabora os riscos, a matriz que a gente tem que seguir dentro dos nossos riscos, a gente vai partir para a identificação desses riscos, tá? Então, bora ver o que é essa identificação aqui, gente. Olha só, determina os riscos que podem afetar o projeto e documenta suas características. A identificação de riscos é um projeto contínuo
a exemplo de quase tudo no projeto, mas vez que novos riscos podem ser conhecidos conforme o projeto se desenvolve durante todo o seu ciclo de vida. Ou seja, conforme você vai avançando, você tem aí alguns riscos novos. Tá? Esse processo é importante para que a equipe possa realizar as análises qualitativas e quantitativas dos riscos. Já falamos dessas análises também. A identificação de riscos pode mitigar os impactos causados, ajudando até mesmo na elaboração do plano de gerenciamento de riscos, possíveis respostas aos riscos, minimizando qualquer impacto negativo. Mitigar é justamente isso, tá, gente? Minimizar qualquer impacto negativo dentro do nosso projeto, tá? Então aqui, ó, toda a documentação do projeto deve ser levada em consideração. Então eu vou ter lá o meu planejamento de gerenciamento de riscos, as minhas estimativas de custos e tempo, o escopo, as partes interessadas. Tudo que eu produzi, vou ter que levantar aí nessa parte de identificação dos riscos. O que deve ser feito com essa documentação? Tá? Eu vou ter que rever tudo que foi entregue, aí vai lá todas as atas de reunião, tudo que foi feito em relação ao projeto, aplicar técnicas para coletas de novas informações, então eu posso fazer conversas, entrevistas, realizar novas reuniões, análise da lista de informações levantadas, levantei tudo, vou lá analisar se aquilo vai me servir ou não, tá? Analisar as premissas, vocês lembram das premissas, aquilo que a gente não leva em consideração, mas que é algo fundamental que a gente tenha, exemplo, o dinheiro. Né? Geralmente a gente não leva em consideração que vai ter dinheiro para aquilo, mas se você não tiver, você não tem. Então isso é uma premissa. Realizar a análise SWOT e buscar opiniões de especialistas. Tá? Buscar opiniões é sempre bem-vindo e válido essa opção aí, essa alternativa. Depois de tudo analisado e identificado, o que a gente vai fazer com esses riscos? A gente vai documentar isso, tá? Então a gente vai lá na cooperativa, pode utilizar uma planilha de Excel. A gente sabe que questão de recursos tecnológicos é bem complicada, é bem difícil a gente ter isso disponível dentro das cooperativas, até mesmo dentro das empresas, tá? Então a gente elabora uma planilha simples no Excel e a gente vai fazer o quê? Vai registrar esses riscos, vamos documentar. Então eu tenho aqui a minha primeira coluna, ó, eu vou tratar o quê? A descrição do risco, se ele é um risco positivo ou negativo, o impacto desse risco, a causa que esse risco pode ter dentro do meu projeto, a probabilidade, o impacto, aí já é a classificação dentro daquela nossa tabela, tá? Já é a nota que eu vou dar para ele. Aqui eu vou ter uma classificação do impacto versus a probabilidade. A resposta, qual é a atividade que eu vou fazer para tentar minimizar isso. O prazo que eu tenho para mim poder estar tratando esse risco. E quem é o responsável. Então a gente tem um exemplo aqui, ó. Descrição do risco, enchente do Rio Madeira. Tá? Qual é positivo ou é negativo? Vai ser sempre negativo, né, gente? Qual é o impacto do risco? Transbordamento do risco poderá afetar na mudança de endereço da minha cooperativa. Tá? Ou seja, se as minhas terras ficam ali na beira do rio, se encher, eu vou ter que levar essa minha cooperativa para outro local. Tá? A causa, a própria enchente do rio. Probabilidade e impacto a gente vai fazer depois que a gente faz a análise quantitativa e qualitativa. Tá? Então eu vou dizer que se o impacto, a probabilidade é alta, ou baixa ou moderada, o impacto também eu vou ter que verificar se ele é alto, baixo ou moderado, e eu vou ter que fazer a classificação desse risco dentro do impacto. Né? Então qual é a probabilidade do rio encher? É baixa, não é isso? Então eu vou dar aqui, ó, não chega a ser nulo, mas eu vou dizer que é baixo. Vou colocar um B aqui, de baixo, e vou dar a nota 1 para esse meu risco. Mas qual é o impacto se isso acontecer? Tá? Se a minha cooperativa estiver ali na beira do rio, meu amigo, o impacto vai ser o quê? Vai ser alto. Tá? Ou simplesmente muito alto. Aí eu vou ter um 4 aqui, ok? E aí eu vou ter a classificação desse meu risco em relação à probabilidade e impacto, que vai ser, posso colocar como BA, tá? Que é um risco de baixa probabilidade e alto impacto, e atribuir aqui uma soma simples, uma nota 5, tá? Qual é a resposta disso? Meu amigo, quanto antes que a gente puder sair do Rio Madeira ali, né?
ou então ficar pertinho da usina, que a gente sabe que questão de transbordamento é mais difícil. Tá bom, gente? Esse é o tipo de resposta que a gente pode ter. E ali está o nome, ó. Sempre identificar os responsáveis, tá? Então, quem é que vai ficar lá na beira do rio monitorando se subiu, se desceu? Professor Ademar, não é isso? Tá? Depois que você faz isso, ó, você vai fazer a análise dos seus riscos. Então, a gente tem que ter aí a análise qualitativa, que é em relação à qualidade, o impacto que ele vai gerar no nosso risco, tá? Então, aqui, ó, processo de priorização de riscos através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. A análise qualitativa de riscos é normalmente uma maneira rápida e econômica de estabelecer prioridades para o planejamento de respostas e riscos e estabelecer a base para a análise qualitativa de riscos. Professor Saulo. Pode falar, professor. Eu lembrei de um exemplo aqui de Porto Velho de uma empresa onde ela tem um depósito na beira do rio, pela facilidade do transporte que vem via balsa. Então tem um depósito lá na beira do rio. Só que eles têm outro depósito distante do rio, porque mesmo acontecendo a enchente esporadicamente, então nós tivemos a última enchente aqui em 2014, né? Então, posteriormente pode acontecer novamente. Eles se precavem disso para quê? Para quando tiver enchente, o depósito é mudado automaticamente. Então, ele transfere o estoque, né, o grande estoque de cimento para outra localidade. Isso, perfeito. Né? E é interessante esse exemplo que o professor trouxe, porque a gente pensa que isso pode ser algo simples. Encher o rio, eu vou lá e simplesmente vou ver lá na localidade algum outro prédio, ali que não esteja alagado. O problema é que se alagou o seu, vai alagar ali da comunidade toda, não é isso? Então, até você conseguir um imóvel compatível com aquilo que você precisa, pode ser difícil, pode ser até que você não encontre. Então, tudo isso são riscos que você corre dentro do seu projeto. Imagina essa pessoa que vai estocar, cimento, professor? Cimento. Vai estocar cimento. Não pode ver água, né? Não pode ver água, tá? Aí encheu de água lá o depósito dele, ele vai ter que transferir, ele não pode deixar isso ao tempo também. Tem toda uma questão de estocagem correta. E se ele não achar um imóvel para isso? Então o que ele fez? Ele já construiu um novo, não é isso? Para quê? Para que nesses casos de extrema necessidade, ele transfira tudo para lá. Perfeito, foi a forma que ele trouxe para resolver o problema, a solução que ele tem para isso, tá? Então, a gente quando trabalha com projetos, a gente tem que estar, infelizmente, prevendo tudo isso. E o gerente de projeto, ele tem que ser uma pessoa, além de ambiciosa, tem que ser malicioso também. Ele tem que ver sempre o lado ruim da coisa, sempre, tá? Então, assim, não é aquela pessoa negativa, não. Mas ele tem que ver que aquela ação pode gerar, aliás, toda ação gera uma reação. Não é isso? Então, se eu estou executando uma tarefa, quais são as reações que isso pode gerar? E qual é o prejuízo que eu posso ter com isso? Ok? Então, voltando aqui para a análise qualitativa, gente, utilizando a matriz de riscos, aqui eu estou relembrando, né, que a gente trouxe ali nos slides passados, deve-se qualificar os riscos conforme os resultados do impacto e probabilidade. Então, um risco com impacto alto, crítico, aliás, impacto crítico, probabilidade crítica de acontecer, está sempre comigo. O que é isso? Risco alto, impacto alto, probabilidade alta, pode ser a falta de dinheiro, né? É algo que está sempre com a gente, não é isso, professor? Ou não? Nosso caso. Nosso caso, né, gente? Falta de recursos para poder executar as nossas tarefas, os nossos projetos. Então, ele é de nota 8 ali. Olha só o risco que é isso. Se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer aquisições, você não consegue pagar pessoas, pagar o seu pessoal. Se você não pagar o seu pessoal, a sua equipe vai trabalhar em outros projetos. Eles não têm condição de permanecer trabalhando com você sem ter remuneração. E aí a gente vai fazer justamente isso, tá? Ó, a gente vai colocar a probabilidade baixa, o impacto alto e a gente dá aqui o BA, ok? Voltando aqui, gente, rapidinho, ó, se o impacto é baixo, ó, o impacto é alto, nessa coluna aqui. Mas a probabilidade é baixa, olha só a nota que eu dou para o meu risco. Nota 4. Tá? Então eu posso usar essa tabela aí, ó, e gerar, e depois eu vou só registrar qual é a minha ação que eu vou ter que executar em relação a esse risco. Ok? Depois que você faz essa análise qualitativa, você tem que fazer a análise
quantitativa, tá? Ou seja, todos os riscos são postos na tabela de registro, aquela que a gente acabou de ver, priorizando do que possui maior impacto ao de menor impacto. É lógico, né, gente? O que eu vou fazer? Em outras palavras, a análise quantitativa. Eu vou simplesmente enumerar os meus riscos, trazendo o quê? Aquele que possui maior impacto em primeiro e, por último, aquele que vai possuir menor impacto. Lógico, né, gente? Eu tenho que me preocupar com aquilo que vai me dar mais prejuízo, aquilo que vai ter algum tipo de problema dentro do meu projeto. Aquilo que não tenho muito com o que me preocupar, eu deixo isso aí lá para o final da minha tabela de riscos, ok? Depois que a gente faz toda essa identificação, planejamento e análise, a gente tem que fazer sempre as respostas, planejar as possíveis respostas. Tá? O exemplo foi a questão da construção de um galpão em outra localidade. O professor acabou de falar de um exemplo aqui de uma empresa dentro da cidade de Porto Velho. Né? Mas você, dentro da sua cooperativa, pode planejar várias respostas. O importante é que, para cada risco que você tenha, você tem que determinar qual é a ação que você vai executar. Você não pode identificar um risco e simplesmente não planejar uma ação para aquele risco que você vai fazer. Tá bom? Então, processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. As ações de respostas para tratamento dos riscos devem ser realistas e bem acordadas entre as partes envolvidas, além de compor o cronograma. Tá? Então, o que eu tenho que estar sempre em atenção em relação às respostas aos riscos? Tá? Eu tenho que evitar, sempre que possível, tá? Eu vou fazer um planejamento para evitar aquele risco. Eu vou reduzir ao máximo a probabilidade que esse risco possa estar acontecendo dentro do meu projeto. Eu simplesmente posso aceitar, aí entra a questão lá da troca do gerente lá da cooperativa, posso aceitar essa troca, ou eu simplesmente posso transferir, passar o problema para quem tem mais experiência, por exemplo. Tá? Então, assim, eu estou lá com um risco, não sei o que fazer, posso transferir esse risco para uma outra pessoa, mas sempre vou estar fazendo o quê? Monitoramento e controle daquilo que está acontecendo dentro do meu projeto, tá, gente? Então, a gente já viu para todas as etapas que a gente tem da elaboração e gestão do projeto, a gente sempre tem que fazer monitoramento e controle. É o acompanhamento dos riscos, tá? Identificados e das respostas dadas aos mesmos. Então, gente, depois que a gente monitora, viu que está saindo as coisas do nosso trilho aí, da nossa responsabilidade, a gente vai agir, a gente vai controlar, vai tentar trazer para a gente aquela responsabilidade, aquela atividade para que a gente possa estar com tudo em ordem novamente dentro do nosso projeto. Ok? Quando que eu vou fazer isso? Periodicamente, tá? Quando houver mudanças dentro do meu projeto, quando um risco realmente ocorrer em pontos de decisão do projeto, algo crítico, vou ter que mudar cronograma, ou seja, vou sempre estar monitorando o risco que aquilo ali pode estar gerando no meu projeto. O que fazer? Iniciar as ações previamente definidas, ou seja, não tem aquela elaboração do plano de respostas, essas respostas são as ações. Aí eu tenho que começar a agir. Certo? Para finalizar aqui, eu vou falar sobre a elaboração e avaliação dos planos de projeto, gente. Basicamente, para qualquer atividade desenvolvida no projeto, são necessários a elaboração e a avaliação de um plano. São imprescindíveis para manter a qualidade, os custos, os prazos, os riscos, dentre outros esperados dentro do nosso projeto. Ou seja, não tem aquelas áreas de conhecimento do PMBOK, recursos, escopo, riscos. Para todas as áreas eu vou ter que fazer um plano e vou ter que gerenciar esse plano. Tá? Então isso aí você vai ter que fazer ao longo de toda a execução do seu projeto. Não tem para onde correr. Se você não consegue fazer um planejamento, se você não tem essa habilidade, se você não consegue documentar as coisas, você vai ter muita dificuldade na hora de gerenciar o seu projeto. Agora, professor Ademar, a gente vai entrar aí na nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham aí conseguido fazer nesse tempo que que vocês têm para realizar a atividade. E eu já vou começar aqui com a leitura da questão número 1, ok? Então, bora lá, gente. Em relação às noções de análise de risco, julgue o item a seguir, tá?
O gerente do projeto deve ter conhecimento gerencial e organizacional. Desse modo, o gerente tem que ter a capacidade de medir conflitos, estabelecer uma comunicação clara com a equipe de trabalho e ter o plano de gerenciamento de riscos em mãos para minimizar o imprevisível no projeto e manter a equipe focada na solução do problema. Será que o gerente de projeto tem que saber de tudo isso? O que o pessoal tá achando aí, professor? Alunos da Escola Francisca Martendal, a Giane, a Cristina, a Leidiane, né? Todas lá antenadas, ligadas com a professora Cíntia, responderam que certo, professor. Certo? Pois eles estão certíssimos, professor, não é isso? O gerente de projeto, ele tem que estar com tudo isso, todos esses trabalhos em mãos, na cabeça, e tem que conseguir fazer o gerenciamento de tudo isso. Professor, eu citei uma escola e as alunas, mas todas as demais responderam certo, ok? Para fazer justiça. Isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. A gente viu que vocês estão realmente aí antenados na aula, né? Que estão conseguindo acertar as nossas atividades. E continue assim, tá, gente? Hoje o tempo ficou um pouco apertado, mas isso aí acontece. Questão do planejamento, não é isso, professor? A gente sempre foge. É um risco que a gente tem quando a gente vai ministrar uma aula. Isso é bem legal. É o tempo, né? Será que a gente vai conseguir ministrar essa aula no tempo lá dos 50 minutos esperado? Quais são as ações que a gente vai tomar? Então, isso tudo tem que estar previsto no nosso plano de aula. Ok, gente? Quanto maior, vamos só verificar aqui em relação à questão, quanto maior o conhecimento do gerente do projeto sobre a organização, os processos e a gestão da empresa, mais chances terá de planejar, identificar, tratar riscos em um projeto. Tá? O que acontece às vezes, existem empresas que contratam pessoas de fora para poder gerenciar projetos. Essa empresa está assumindo um risco. O que acontece com a pessoa de fora? Ela não conhece os processos da empresa, ela não conhece a equipe de trabalho da empresa, então pode acontecer de muita coisa dar errado. Os riscos da execução dessas atividades que eles têm que fazer ao longo do gerenciamento do projeto são enormes, mas existem empresas que preferem fazer isso. Então, qual é a dica aqui? O gerente de projeto, quanto maior conhecimento ele tiver da empresa, dos processos, da organização, do produto, quando ele tiver quanto maior o inserimento dele nessas questões, mais facilidade ele vai ter de executar o nosso projeto e a gente vai conseguir chegar lá no nosso produto final. Questão número 2. Bora ver se o pessoal acertou essa aí. A definição geral dos níveis de probabilidade de impacto que serão atribuídos aos riscos durante o processo de análise é uma tarefa executada no processo de planejar o gerenciamento de riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos ou planejar as respostas aos riscos. E aí, professor, a gente tem aí alguma resposta? Os alunos da escola professora Quitéria Garimpo, Bom Futuro, né? Ela é Ariquemes, responderam letra A, juntamente com as demais escolas. Demais escolas, unânimes, né? Todo mundo errar, vai errar junto. Mas todo mundo acertou, professor. Já? Eu sou aqui, mão nervosa, já joguei, foi na tela ali pro pessoal, Já dei a resposta aí, desculpa. Saiu antes aí do planejado. Tá, gente? Então a resposta correta é o quê, Planejar o gerenciamento do risco, tá? Então essa é a atividade, essa é a fase que a gente vai fazer o quê? Vai definir os níveis de probabilidade de impacto, tá bom? Questão número 3. Suponha que uma cooperativa realizará a troca de 500 computadores. A entrega antecipada dos produtos pode ser considerado um risco? Essa questão é legal, professor. Né? Será que a antecipação da entrega dos produtos pode ser um risco dentro do meu projeto? E aí, a gente teve alguma resposta em relação aí aos nossos alunos que nos ouvem atentamente? Todos responderam certo, sim. A entrega antecipada é considerado um risco. Um risco? Será que eles conseguiriam responder aí pra gente o porquê que eles responderam que é um risco? Né? Por que vocês acham que é um risco essa questão da entrega antecipada dos computadores? Se está antecipando, não seria
melhor para a empresa? Pois é, antecipação, né? Está antecipando, a gente vai comprar 500 máquinas, está antecipando. Será que isso aí não é algo positivo para a nossa empresa? Será que a gente não conseguiria tratar isso de uma forma melhor do que algo ruim, né? Mas está certo aí quem respondeu a questão certa. E aí aqui eu já trago uma explicação, né? Tudo que está fora do cronograma pode ser considerado um risco no projeto. Por exemplo, se a entrega tivesse sido efetuada antes da organização do espaço de armazenamento dos computadores, talvez não houvesse espaço físico que garantisse a guarda adequada dos equipamentos, o que poderia demandar outras atividades, como locação de uma sala ou armazém, por exemplo. Então, se você está esperando para o final do mês essa entrega, se a gente está, por exemplo, lá para o dia 5, a gente planejou para o dia 30, final do mês essa entrega, e isso chegou bem antes, chegou chega hoje, por exemplo, né? A gente deu o exemplo do dia 5. Se a gente não tiver preparado o espaço para estocar esse material, se a gente não tiver preparado a nossa equipe para estar fazendo a montagem desses computadores, a substituição, quando a gente vai substituir, a gente tem que verificar os arquivos dos usuários dentro daquelas máquinas. Então, por mais simples que pareça, existe aí outras atividades que demandam dessa. Então, tudo tem que casar, todas as entregas. Até a antecipação da entrega de computadores, nesse caso específico aqui, é um risco que eu estou correndo dentro do gerenciamento do meu projeto, né? E aí, como o assunto é risco, vamos para a questão número 4. Imagine o seguinte cenário. Coopera Táxi RO é composta por 150 associados e atua nas cidades de Porto Velho, de Paraná e Vilhena. Ela está planejando aumentar sua atuação, desta vez iniciando atividades na cidade de Ariquemes. Por isto, precisa realizar a aquisição de 50 veículos. Faça o planejamento de 3 possíveis riscos dessa aquisição, tá? Então a gente traz aí aquela nossa tabela, que é para fazer o registro. E aí lembrando que a gente tem que usar sempre a matriz de impacto e probabilidade para a gente poder estar pontuando e qualificando, quantificando e qualificando esses riscos dentro do nosso projeto. A gente tem aí alguma resposta, professor? O pessoal conseguiu enviar alguma coisa em relação a essa questão aí? Se não conseguiu, não tem problema. A gente pode ver aqui, pode identificar ao menos um, né? Eu tinha pedido questão de 3 riscos, mas a gente pode identificar aqui ao menos um, para que isso não fica um pouco vago, tá? A gente vai trabalhar com táxi, né? Coopera Táxi, 150 associados, a gente vai fazer aquisição de 50 veículos, né? Tá, quais são os riscos que a gente tem em relação a esse veículo? A gente pode ter riscos na hora da aquisição. Então, uma descrição do risco aqui. A aquisição de 50 veículos é um número considerável, não é isso? Então, assim, o que pode acontecer com isso aqui? A gente pode não ter disponibilidade, tá? Vou colocar disponibilidade de veículos nas concessionárias da nossa cidade. É positivo ou negativo? Negativo, tá? Qual é o impacto desse risco? Impacto baixo, tá? Eu não ter os produtos disponíveis aqui na cidade. A causa, posso ter que negociar com 2 fornecedores, 3 fornecedores, fazer 4 contratos, isso aí demanda mais trabalho dentro do meu projeto, tá? Probabilidade que isso aconteça, conhecendo o cenário local aqui, uma probabilidade baixa. O impacto disso, um impacto médio, tá? Vou lá na minha matriz, vou fazer o que? A classificação, né? Se o impacto é baixo e médio, qual é a classificação desse meu risco? BM, vou colocar aqui, ó, um risco 2, tá? A resposta, buscar contratos diretamente com o fabricante, né? Ao invés de ir em concessionária, eu vou com o fabricante. Prazo que eu tenho, aí eu vou dar um prazo, 30 dias, 60 dias, e o responsável, vou colocar o nome da pessoa aqui, vou colocar o Ademar, que é o nosso administrador, e aí ele vai responder tudo isso. Tá? Ficou ruim aí, vocês podem mandar pelo WhatsApp as dúvidas, que a gente vai estar trabalhando isso com vocês, tá bom? Pediram aí para a gente poder esclarecer um pouco sobre a atividade de percurso. A gente tem essa atividade
aqui, gente. E inicialmente a gente tinha planejado o quê? Que vocês, através da utilização da ferramenta Canvas, é uma metodologia, uma ferramenta que você pode utilizar para poder fazer o gerenciamento de projetos, você desenvolvesse algo para o melhoramento de uma cooperativa. Só que eu estava conversando com a coordenação do curso e o pessoal, vocês na verdade, né? Vocês estão aqui finalizando, essa é a última disciplina, o último módulo, vocês estão finalizando o curso. Por que não a gente não faz então o projeto da nossa festa de formatura? Não é isso? Então eu coloquei aqui um instrumental no AVA, tem uma foto com os tutores aí das localidades para que eles possam mostrar isso de uma forma mais visual, que vocês consigam entender de uma forma mais prática como que vai funcionar essa atividade. E aí eu coloquei esse instrumental, tá? Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que passar isso para uma cartolina ou papel madeira, enfim, quais os recursos que vocês tiverem disponíveis, pode fazer até no quadro, para que vocês possam estar fazendo através de post-its ou simplesmente cortar pedaços de papel A4, pedaços pequenos, blocos pequenos, para que vocês possam escrever ali as ações, objetivos que vocês têm que fazer, tá? Bora mostrar aqui o instrumental. A gente tem nesse campo aqui a justificativa, tá? Então, o que a gente tem em relação à justificativa? Por que a gente vai fazer a festa? Essa é a resposta que vocês têm que colocar. Então, por que a gente vai fazer? Porque a gente está finalizando o curso, momento de celebração. Não é isso? Lá embaixo eu tenho os objetivos. Quais são os objetivos? Confraternizar com todos os meus amigos, com os professores, toda essa jornada que a gente viveu aí ao longo do curso. Então vocês vão colar tudo isso nos papéis, colocar isso lá nos post-its, se vocês tiverem, ou então nos recortes que vocês fizerem papel A4, colar lá na cartolina ou simplesmente no papel madeira. Tá bom? E aí vocês vão trabalhar já aqui na outra coluna os produtos. Qual é o produto da nossa festa, né? Do nosso projeto? É a festa. Nosso produto é a nossa festa de colação de grau, de finalização aí dessas atividades. Requisitos. O que eu preciso para uma festa? Não é isso? Eu preciso de espaço, eu vou precisar também de comida, de mesas, preciso organizar ingressos, enfim, tudo que vocês precisam de requisitos para poder realizar a festa, tá? Partes interessadas e patrocinadores, gente. Olha aí, ó, quem são as partes interessadas? Vocês, alunos, são os maiores interessados na formação de grau. No entanto, coordenador do curso também pode ser uma pessoa interessada, os tutores presenciais, os professores, inclusive podem ser até patrocinadores, ou seja, quem vai bancar a festa de vocês, tá? E aí vocês têm que preencher tudo isso, tá, gente? Os riscos que vocês têm, ó, um risco pode ser a chuva, enfim, pode ser um local que já esteja agendado naquela data que a gente está prevendo. Você pode ter aí inúmeros riscos levantados e os custos que vocês têm, que nada mais é o planejamento da festa de formatura de vocês. Então essa é a proposta da nossa atividade de percurso. Qualquer dúvida a gente pode estar acionando também através do chat Zap, como o professor Ademar bem falou, e a gente está aí à disposição. Essa foi a nossa teleaula de hoje, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção, e a gente fica aí até a próxima aula, tá? O professor Ademar agora vai se despedir também. Pessoal, valeu, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.